Meu nome é Murilo, eu sou massoterapeuta e eu estou aqui hoje com a Thaís, ela que é psicoterapeuta transpessoal, vai estar conversando um pouco sobre o que é uma psicoterapia transpessoal, vamos falar um pouquinho sobre relacionamentos entre as pessoas, relacionamento familiar. Então, Thaís, explica primeiro para a gente o que é uma psicoterapia transpessoal. Boa tarde, Murilo. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui novamente. Bom, a psicoterapia transpessoal, ela parte da quarta vertente da psicologia, que já conhecemos, que ela leva em consideração as outras três potências, mais o lado espiritual. É aquilo que transcende a matéria, né? Aquilo que transcende esse corpo, desidentifica desse corpo. Então, nós levamos em consideração esse todo. Isso, basicamente, é psicoterapia transpessoal. Claro, levando toda a base da psicologia em comum, né? Uhum. E o que as pessoas mais procuram no seu atendimento? Como é que é o seu atendimento? O que elas buscam ao te procurar? A maioria das pessoas procuram quando aparecem sintomas, né? Sintomas que não estão tão agradáveis nas suas vidas. Sintomas como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, ou até patologias mais sérias como bipolaridade. Muitos também vêm por questões de relacionamentos, tanto amorosos quanto familiares. Essa é a média, né? Uhum. E, assim, agora que estamos vivendo um momento de pandemia, assim, nós estamos convivendo mais com a nossa família, então sempre tem algum conflito a mais, a gente precisa aprender a conviver melhor com a nossa família, com as pessoas ao nosso redor, né? Então, você disse para mim antes que tem os pilares para um bom relacionamento familiar, um bom relacionamento com as pessoas. Como seriam esses pilares de um bom relacionamento? Eu acredito que tudo parte de como nós nos olhamos, né? Todo o caminho ele inicia de como nós nos relacionamos conosco, primeiramente, para depois com o outro, né? Se nós formos falar de relacionamentos familiares com filhos, companheiras, amigos, parentes, né? Tanto adultos quanto crianças, eu entendo de que existem 4 pilares que nós não podemos deixar de olhar. Um deles é integridade, porque quando nós somos íntegros, nós fazemos o certo. Isso independe se esse certo terá lucro, não terá lucro, será uma coisa com ônus ou com bônus, né? Uhum. Eu acredito que a integridade tem que estar na base disso tudo, de todas as relações, porque a partir do momento em que eu sou íntegro, eu sou verdadeiro. Então, pense dessa forma. O segundo pilar, ele fala da humildade. A humildade nos coloca num lugar onde não sabemos tudo. E se a gente não sabe tudo, estamos principalmente aprendendo todos os dias e com cada ser humano que passa pela nossa vida. Então, ser humilde também tem que estar nessa base. Então, olha só, a gente está falando de base de relacionamentos, em geral. Relacionamentos de trabalho, familiar, trazendo muito esse olhar para o momento em que a gente está vivendo, né? Da pandemia e essa necessidade de conviver mais com os nossos. Antes a gente batia a porta e ia trabalhar. Agora a gente trabalha ali dentro com todo mundo junto, né? Então essa necessidade de convivência saudável, ela está chamando para a gente olhar para isso, né? Um outro pilar que eu trago muito é o respeito. Respeito principalmente a si e ao outro, porque eu acredito que o nosso livre-arbítrio ele começa quando o do outro termina e o meu termina quando o do outro começa. Então o respeito ele vem muito disso, de sempre pensar no outro quando nós estamos numa convivência mútua, né? Só que eu não consigo pensar no outro se eu não respeito a mim mesmo. Tu vê que todo eu trago para nós, né? Sempre primeiro para o eu, para depois na relação. E o último, que eu acho muito importante, é a coragem. Aí tu me pergunta, coragem não é... O que seria coragem, né? Porque a coragem nós entendemos de atos heróicos. Atos que colocam risco, enfim.
Eu acredito não, a palavra mesmo vem, né? Ela vem do agir com o coração, do core, coragem. Então, a partir do momento em que eu tenho a coragem de ser eu mesmo e agir com o coração perante as relações, elas ficam mais leves. Eu estou colocando a minha essência naquilo. Então, todas as relações acabam ficando muito mais leves. Sim, com certeza. Coragem no sentido não de eu sou corajoso, resolverei o seu problema, vou assumir isso, mas também de abertura e também humildade também, de saber até que ponto eu posso levar essa questão. Né? Exato, exatamente. E você trouxe uma fala, eu vou assumir e resolver isso por você. Não, cada um vem com a sua mochila. Cada um vem com a sua bagagem e ela tem que lidar com aquela mochila e todas as pedrinhas que vêm dentro dela. Porque cada um de nós vem com a nossa carga, né? E cabe eu carregar a minha e você carregar a sua. Isso dentro de uma relação é muito importante. Aí me vem uma outra palavra, limite. O limite é muito fácil falar, ter limite nas relações dentro de casa. Daqui não. Tá, mas você sabe colocar esse limite pra você? E aí vem a tua fala. Eu faço isso por você. Não. Então, esse limite tem que estar muito bem estabelecido dentro de nós. Dentro de nós, para a gente poder passar para o outro e também ter uma relação leve com todos à nossa volta. Sim, essa questão do limite é algo muito interessante também, porque a gente se coloca, às vezes, numa posição de que não saber dar o limite para a pessoa acaba prejudicando mais a gente do que ela própria, porque a gente precisa saber se colocar num lugar, né? Então, eu te pergunto, como passar esse limite para a pessoa sem que ela veja que, nossa, por que você está falando isso comigo? Eu estou te machucando, você está me agredindo. Como passar esse limite assim para as pessoas ao nosso redor? Muito boa pergunta. Limite. O limite ele só consegue ser bem estabelecido quando eu olho para mim. Não é um limite aqui na relação, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Na educação de crianças, por exemplo, que eu venho muito de um olhar da comunicação não violenta, essa imposição, ela não funciona. Ela funcionou pra gente e aí não vem o respeito, daí vem o medo, né? Vem a obediência em cima do medo. E não é disso que a gente está falando. A gente está falando de relações saudáveis. Esse meu olhar é um olhar transpessoal. É um olhar que transcende o que está aqui. É olhar o que está profundamente nessas relações. Então, o limite ele só consegue ser bem estabelecido com coragem, agir com o coração, quando eu faço algum processo de autoconhecimento, quando eu me conheço, quando eu sei o que está aqui dentro, quando eu sei o porquê que eu reajo perante as situações. Porque a maioria das pessoas reagem nas situações, a gente não tem que reagir, a gente tem que parar, refletir e agir perante algo, né? Isso é no modelo perfeito. Mas como que tu vai chegar assim? Autoconhecimento. Aí entra a terapia. A psicoterapia transpessoal, ela olha muito isso, né? É um convite que eu faço a todos para se olharem. Eu só consigo olhar o outro com respeito e ter uma relação amorosa com ele se eu tenho essa relação amorosa comigo, que está refletido no meu micro e no macro, onde eu vivo. Então, fala muito disso. Sim. E você falou agora da questão do autoconhecimento, né? Como que eu chego a determinado nível de autoconhecimento para que eu consiga ter um bom relacionamento com a minha família? Como que é o seu trabalho perante isso e como que eu, como pessoa, posso chegar a isso? Bom, primeiro tem que se permitir. As pessoas se permitirem e ver o quanto isso é saudável, né? Olhar para a sua vida e tudo aquilo que está refletido. E essa reflexão, ela vem normalmente lá da nossa primeira infância, entre os 0 e 7 anos e dos 7 aos 14. Isso a psicoterapia aborda e eu entro no meu caminho terapêutico, eu tenho um caminho terapêutico dentro da psicoterapia, onde eu utilizo diversas ferramentas externas para auxiliar a pessoa que está ali na minha frente a encontrar suas ferramentas internas, né? Eu sou como um auxílio ali. Então, é através da psicoterapia, se permitindo, e o nível, e o caminho, e o tempo vai depender da pessoa que está ali na minha frente.
É muito individual esse processo, né? Porque, por exemplo, a maioria das pessoas que querem impor à força as suas vontades, está relacionado com um medo de rejeição, uma insegurança profunda. Essa insegurança que pode estar conectado com algo na infância, de um abandono, de uma sensação de, enfim. Então, esse é o processo que a gente vai fazendo dentro do consultório, em conjunto, até encontrar esses gatilhos que me levam a agir de tal forma, a reagir, né? E o autoconhecimento também, ele vem de grande valia também no convívio dos próprios pais com as filhos crianças agora também, que outra questão da pandemia acaba convivendo muito mais com isso. Então, como essa questão vem a contribuir para o relacionamento dos pais e dos filhos, como atua o autoconhecimento para a criação também dos filhos? Eu acredito muito nessa mudança que vai ser através da educação, mudança de padrão, enfim, extremismos, machismos, enfim, que a gente vê aí hoje em dia, né? Uma dicotomia muito grande. E a educação vai vir desses pais, professores e cuidadores. Professores, a maioria já tem esse olhar mais lúdico, mais da comunicação não violenta. Então, vamos falar dos cuidadores ali, né? É deles que vai partir esse olhar. Então, a educação na base da criança vai ser feita por quem tem essa visão. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, porque por que eu agrido uma criança, né? Vamos pegar um assunto mais denso. Por que eu agrito, eu bato numa criança? Com certeza é a criança desse adulto aqui que está gritando quantas vezes que ele apanhou lá na infância e não pode reagir. Então, ele está refletindo, né, aquela dita frase de que apanhei e não morri. Não é exatamente assim que funciona. Apanhou, mas deixou muitas marcas, né? Muitas, e reflete hoje nas suas relações. Então, Thaís, muito legal ter esse papo aqui com você sobre psicoterapia, relacionamento entre as pessoas, Muito entre importante. a família, extremamente importante nesse momento que estamos vivendo, né? Então, conta pra gente, Thaís, como a gente te encontra, onde você atende, como que a gente chega até você. Bacana. Prazer também falar disso, né? É um assunto que a gente consegue discorrer com bastante facilidade. Bom, eu atendo aqui em Florianópolis presencialmente, no norte da ilha, nos Ingleses e no Itacurubi, mas também online, né? Vocês me encontram através da rede social T Terapias Integrativas ou do telefone 48 99612 7015. Muito obrigado, Thaís. Você quer melhorar seu convívio com a sua família, com as pessoas, pode procurar o trabalho da Thaís. Foi muito bom ter essa conversa com você e até uma próxima, pessoal. Obrigada.